Amém. Então hoje nós vamos trabalhar um tema. Eu coloquei como tema Encontrando-se na Intimidade, visando a nossa vida, visando os dias que nós vivemos, visando o tempo que nós vivemos, que são dias difíceis, que são dias mais complicados. E eu estou lendo um livro que fala O Obstinado Amor de Deus, de Brennan Manning, e eu quero começar esse texto lendo, eu quero começar esse culto, né, essa mensagem lendo um pequeno texto de Brennan Manning que eu repassei para cá, para a gente entender, e depois daqui a gente vai tocando o barco, tá bom? Então, um texto de Brennan Manning, do livro O Obstinado Amor de Deus. Quem quiser, um excelente livro. Por sinal, qualquer livro de Brennan Manning é excelente. Você pode comprar e ler, é uma boa literatura, excelente literatura, tá bom? Então, diz assim, palavras de Brennan. Sentir-me seguro é deixar de viver na mente, descer fundo ao coração e sentir que sou querido e aceito. Sem precisar mais me esconder ou me distrair com livros, televisão, filmes, conversas superficiais. Permanecendo no presente, sem escapar para o passado, nem projetar no futuro, alerta e atento ao agora. Sentindo-me tranquilo e não nervoso ou tenso. Sem necessidade alguma de impressionar ou deslumbrar as pessoas ou chamar atenção para mim. Sem reservas. Uma nova maneira de estar comigo mesmo, uma nova maneira de me conduzir no mundo, calmo, sem temores, nenhuma ansiedade sobre o que acontecerá no momento seguinte, amado e valorizado, simplesmente com tudo ajustado como um fim em si mesmo. Brennan Manning escreve esse texto, ele fala sobre segurança, e esse texto que fala sobre segurança, ele vai desmontando, ele vai se esvaziando dessa correria, dessa ferocidade do mundo que adentra o nosso interior, que perpassa a gente e nos faz ficar tão desequilibrados no nosso dia a dia, tão nervosos, tão angustiados e tão tensos no nosso dia a dia. Então, quando eu li esse texto, eu achei fantástico e encaixava com tudo que nós estamos para ler nesse momento. Então, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, comigo, no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3. Versículo 8 e versículo 9. Tem gente lá atrás. Tem. A Dina vai lá, tem lá. Fala com a Alexandra que a Lorena está aqui na salinha. Ela me ajuda. Então, Gênesis 3, versículo 8 e 9. Amém? Diz assim: Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Amém? Vamos orar? Deus, nós clamamos a Ti para que mais uma vez, expostos à Tua palavra, nós sejamos tocados, moldados e ministrados, para que não passemos, ó Deus, imune a esse poder, que a Tua palavra é poder de Deus, como a Tua palavra diz, como ela mesmo garante, que para o mundo esta mensagem é loucura, mas para nós que somos cristãos, somos Teus, é poder de Deus. Então, se é poder para me vencer. Então, se é poder para me transformar.
Se é poder para mudar as minhas convicções, mudar as minhas bases, mudar a minha vida como um todo, para que eu possa responder ao anseio do Senhor e que possa agradar-te. Em o nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém. Quantos creem que essa palavra é poder? Amém. Então, se ela é poder, ele é poder para fazer tudo isso. Mudar as nossas convicções, mudar as nossas bases e mudar o nosso comportamento, a nossa forma de viver, né? Então a gente vê um texto bastante conhecido que depois do pecado de Adão e Eva, de terem comido o fruto que Deus havia falado para não comer, eles ouvem os passos de Deus, ou seja, uma forma figurada de falar, porque Deus não se materializou, ele é espírito, mas eles sentem a presença de Deus aproximando-se e eles então escondem-se. Literalmente se escondem atrás de alguma coisa, para que não sejam encontrados. E Deus então os chama. Adão e Eva esconderam-se e acabaram nos dando um modelo de comportamento. E eu não tinha lido esse texto ainda por esse prisma, né? A gente sempre lê esse texto olhando a ótica de que eles pecaram e pelo fato de ter pecado, eles perdem comunhão com Deus, né? Eles se escondem da presença de Deus, a gente sempre ouve. Mas a leitura que eu fiz desse texto agora foi a leitura de que esse é um comportamento. Há um comportamento de Adão e Eva, provocado por alguma coisa. Então, quando Adão e Eva escondem-se, eles acabam nos dando um modelo de comportamento. A gente vai desdobrar esse comportamento ao longo dessa mensagem. Deus então nos convida a parar de nos esconder e a correr livremente para Ele. Amém? Porque o convite de Deus foi esse. O convite de Deus foi esse. A gente não pode ter uma leitura de que Deus foi pego desprevenido com o pecado de Adão e Eva. E nem podemos fazer uma leitura de que Deus foi puni-los no intuito de acabar com a vida de Adão e Eva. Deus poderia fazer isso, sim ou não? Poderia, mas a gente sabe que Ele não fez isso. Então eles, na verdade, antes mesmo deles esconderem-se, Deus tira esse ato, esse algo que se interpõe entre Deus e eles. Deus diz, olha, onde vocês estão? Eu sei que vocês estão aqui. Não é isso? Eu sei que vocês estão aqui. Então, Deus nos convida a parar de nos esconder e correr livremente para Ele. Nos fazemos diversas vezes perguntas que começam com o e se. Porque a Kátia hoje me fez uma pergunta e eu fiquei parado dizendo, olha, não tenho como lhe responder isso. Porque há situações que só Deus. E ela me fez a seguinte pergunta, pensando até num sobrinho dela, né, que faleceu na moto, vocês já conhecem. E ela sente muito por esse sobrinho. Um jovem de 20 e pouquinhos anos e que caminhou dentro da igreja, andou com o Senhor, se desviou do Evangelho, estava voltando de uma noitada completamente embriagado e com a sua moto bate de frente com o ônibus e morre na hora. E ela me fez hoje uma pergunta, pensando nesse sobrinho, ela me faz a pergunta: por que Deus permite o inferno? E aí eu parei, olhei para ela e disse assim, olha, não vamos entrar nessa discussão. Porque vai ser uma discussão sem fundo. E nessa hora eu estava estudando a mensagem. E aí me vem a pergunta do e se. Quantas vezes nós falamos sobre e se? E se Deus fizesse assim? Não é verdade? E se eu não tivesse ido hoje? E se não... Deu para entender já o e se? Né? Então eu coloquei, nos fazemos diversas vezes perguntas que começam com o e se. E se relata o desejo de que a história pudesse ser contada de uma outra forma, não é? E se ele vai relatar o desejo de que essa história poderia ser contada de uma outra forma, ela seria uma história diferente, porque o e se ele me leva a entender o seguinte: se houvesse uma outra oportunidade,
eu faria diferente. Essa história seria diferente, não é verdade? Então, e se relata de que a história pudesse ser contada de uma outra forma, que talvez pudesse haver um novo fim. Toda a gente pensa no IC é que essa história pudesse ter um novo fim. Não é isso? Sim ou não? Os irmãos estão entendendo isso? Amém? Ótimo. Né? E eu até coloquei assim, tal como na década passada, um programa de televisão que nos permitia escolher o fim da história. Que aí até tinha aquele jargão, né? Porque no final, você decide. E nós gostamos de decidir o final. Nós gostamos de poder prever o final. Nós gostamos de... Nós gostaríamos, na verdade, nós gostaríamos de ter o poder de, quando chegar perto do final, nós termos algumas opções para escolher e dizer, olha, eu quero esse final. Mas o final nem sempre é do jeito que a gente gostaria que fosse. Nós não temos a condição de escolher o final, e aí, pelo fato de não podermos escolher o final, entra essa famosa situação do e se? E se eu estivesse lá? Na própria Bíblia tem o e se. Quando Jesus vai visitar Lázaro e que a sua irmã, a irmã de Lázaro, aproxima-se do Senhor ainda na entrada da cidade, o que ela diz para o Senhor? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Esse é o e se. Talvez ela, entre os seus amigos e irmãos, estivesse dizendo, e se Jesus estivesse aqui? E se? E nós pensamos no e se. E se relata muitas vezes a dor que sentimos por algo que aconteceu ou que cometemos. Esse e se, ele nunca é algo hipotético, ele não é nunca algo sem estar carregado de sentimento. Nós só falamos e se quando nós nos arrependemos de alguma coisa que aconteceu. Nós só queremos mudar a história de alguma coisa quando o fim daquela história não nos agradou. Nós só queremos mudar alguma coisa quando nos prejudicou, quando nos marcou de alguma forma, quando nos fez sangrar, quando nos fez doer. Então esse e se, ele relata muitas vezes dor que sentimos por algo que aconteceu, por algo que cometemos, por algo que nós não temos mais como voltar atrás. Eu tinha vontade de arrancar esse e se da história, mas e se sempre vai acontecer. Relata grandemente a incompreensão e a angústia da incapacidade de convivermos com o que deu errado e que agora é parte da nossa história. Esse se relata grandemente a incompreensão e a angústia da incapacidade de convivermos com o que deu errado e que agora é parte da nossa história. Eu fico imaginando que talvez Adão e Eva, ao ter sido lançados para fora do jardim do Éden, eles pudessem dizer, e se nós não tivéssemos comido daquele fruto? E se nós tivéssemos obedecido? Então, relata a incompreensão, o não entender muitas coisas que nós passamos, sobre a angústia, sobre a incapacidade de agora convivermos com as decisões que nós tomamos, convivermos com as situações que nós criamos e que agora é parte da nossa história. Não tem como voltar atrás. Agora é parte da história. História que a muitos aprisiona. História que a muitos está aprisionando, está jogando dentro de uma cela, dentro de uma cadeia, dentro do seu íntimo. Por isso o tema dessa mensagem está pautado em encontrando-se na intimidade. E a gente muitas vezes acha que encontrar-se na intimidade está falando simplesmente de uma história com Deus, de um momento de oração, de um momento de mais intimidade, da relação de Deus conosco, da deidade conosco, de um momento onde nós sentimos o poder de Deus, a graça, o Espírito Santo, não é verdade? Mas quando a gente começa a falar sobre encontrando-se na intimidade, talvez seja encontrando
a nós mesmos, no nosso interior. Encontrando as prisões que nós estamos guardados, que estão travando a nossa vida. Encontrando os e sims dentro da gente que nos aprisionaram de alguma forma, porque construíram a nossa história. E se eu tivesse sido um pai diferente, e se eu tivesse sido uma mãe diferente, e se eu tivesse estudado, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo outro, isso marcou a sua história. Porque para muitos que hoje, vou dar um exemplo, que não estudaram, ele poderia dizer, olha, e se eu tivesse estudado hoje eu seria alguma coisa. E esse sim construiu essa história dessa pessoa, porque hoje ela não tem uma profissão que ela gostaria, mas ela está aprisionada dentro talvez de uma prisão de incapacidade. Eu não tenho capacidade. Uma prisão criada por ela mesma, de que ela não cresceu por sua própria culpa. De que não foi diferente, não foi por causa do outro, mas foi por causa dela. A pior prisão que existe na vida do ser humano é a prisão do dentro de si mesmo. É a prisão do eu. É a prisão da rejeição. É a prisão da incompreensão, da incapacidade, da baixa autoestima. É a prisão do eu não posso, eu não consigo. Essas são as prisões mais doloridas e mais complicadas de nós nos livrarmos. Quantos concordam com isso? Então, a história que a muitos aprisiona. Uma das maiores prisões é a prisão do eu. A prisão que criamos para nós mesmos ou que criaram para nós. Porque às vezes há pessoas que criaram prisões, fizeram a sua história, fizeram algo com você, fizeram algo que não deveriam fazer, criaram de uma forma que não deveriam criar, passaram valores de uma forma que não deveriam passar. E hoje você é a resposta dessa criação, talvez no passado, de uma infância, de uma adolescência. Todos ao seu redor enxergam a sua capacidade, a sua capacitação, a sua inteligência. Mas o ser humano que está preso dentro do seu eu, ele não consegue enxergar nada disso. Então eu coloquei uma das maiores prisões, é a prisão do eu. A prisão que criamos para nós mesmos, ou que criaram para nós. Aí eu coloquei os exemplos, ensinamentos, acusações, regras, limitações, valores que formam conceitos no interior de cada indivíduo. Conceitos diferenciados de um para o outro em seus interiores, mas que em grande maioria aprisionam. Tá dando para entender, gente? Valores que são os ensinamentos, as acusações, as regras, as limitações, aquilo que passou de pai para filho, sabe aquela coisa de pai para filho, porque minha avó, porque minha bisavó, porque meu pai, porque minha mãe, porque foi assim o tempo todo, e aquela coisa toda, valores que formam conceitos no nosso interior. Alguém que falou, você não presta para nada. Alguém que sempre falou para um outro fulano de tal, para uma outra criança, dizendo assim, você é um burro, ou criança burra. Essa criança vai crescer com a cabeça achando que ela é o quê? Burra. E ela vai ser sempre o quê? Incapaz. Regras, valores, conceitos que foram interiorizados. Há pessoas que andam constantemente com a síndrome de uma vitimização, ou seja, é a síndrome de ser vítima. O tempo todo parece que o mundo conspira contra ela. Mas na verdade ela acha que o mundo conspira contra ela porque ela não tem coragem de levantar a cabeça e enfrentar o mundo. Por quê? Porque está aprisionado dentro dela. Então o mundo passa a ser forte mais. E a melhor coisa para enfrentar alguém que é mais forte do que eu é eu me render. Então eu prefiro não lutar, eu prefiro me render. Eu prefiro não tocar à frente, eu prefiro dizer que eu sou vítima, para ver se alguém se compadece de mim e me ajuda. Ensinamentos, ações, regras, limitações, valores que formam conceitos no interior de cada indivíduo. E eu coloquei conceitos diferenciados de um para o outro,
em seus interiores, porque ninguém tem a mesma história que o outro. Aquilo que é dificuldade para Israel não é dificuldade para a Cristiane, que não é dificuldade para a Ana, mas que talvez seja uma dificuldade para a Fernanda, ou seja, cada um tem a sua história, mas que em sua grande maioria vai aprisionando. São várias prisões dentro do ser humano. Às vezes o mesmo ser humano está preso dentro de várias prisões dentro de si mesmo. Amém? Amém. Precisamos nos encontrar na intimidade do nosso ser. Precisamos mergulhar para dentro. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Precisamos aprender a sair desse esconderijo, a sair dessa prisão. Nós precisamos aprender que a melhor coisa ainda é correr livremente em direção ao Senhor Deus. Que a melhor coisa ainda é confiar que Deus é soberano, que conhece os nossos erros, que conhece as nossas mazelas, que conhece a nossa história e ainda assim diz: valeu a pena enviar o meu filho morrer na cruz por você. Ele investiu alto em nós sabendo quem nós éramos e quem nós somos. Ele investiu alto em nós sabendo já das nossas prisões, sabendo das nossas capacitações, sabendo das nossas limitações. Então nós precisamos nos encontrar na intimidade do nosso ser. Nós precisamos fazer isso. A prisão que muitos vivem tem portas abertas. Ou, deixa eu melhorar isso. Me perdoem os psicólogos. Mas a prisão que nós vivemos, elas têm portas abertas. Nós entramos e as portas estão abertas. Nós não somos reféns obrigados. Nós nos colocamos lá dentro. As histórias das nossas vidas nos colocaram lá dentro. E não conseguimos sair mesmo com as portas abertas. Mas deixa eu entender o que eu escrevi. A prisão que muitos vivem tem portas abertas, mas se acusam tanto que não têm coragem de sair. Sim, mas as pessoas, entendi agora o que eu lembrei que eu... Mas aqueles que estão dentro dessa prisão se acusam tanto que não têm coragem de sair. Sair significa enfrentar o novo. Amém? Sair significa enfrentar a vida, enfrentar opiniões controversas. Sair significa ter que enfrentar quem nós somos diante de um mundo que é vil, que é pesado, que é mau. Adão e Eva se esconderam pelo medo do que fizeram. Amém? Versículo 8. Nós precisamos voltar a orar por isso. Isso me atrapalha muito. Adão e Eva se esconderam por medo do que fizeram. Vamos lá, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pergunta: quantos acham que eles estavam com medo de Deus? O problema não era Deus. O problema era o quê? O que eles fizeram. Eles não estavam com medo de Deus. O problema não estava no relacionamento Deus, Adão e Eva. O problema estava que agora entre Deus e Adão e Eva eles colocaram algo. Que é a sua prática. Que é o que eles fizeram. Que é o se. E se nós não tivéssemos comido do fruto que Deus falou para nós não comermos? Esconderam-se. Quem poderá esconder-se de Deus? Eu acho tremendo porque nós não conseguimos esconder o que fazemos. Nós não conseguimos esconder de Deus. Nós conseguimos esconder um do outro. Nós conseguimos mascarar um do outro quem somos na realidade. Mas quando nós falamos de Deus, nós não conseguimos esconder quem somos.
Eu coloquei, não podemos pensar que Deus não sabia a respeito de Adão e Eva antes mesmo da desobediência. Nós não podemos imaginar ou pensar que Deus foi pego de surpresa. Nós não podemos pensar simplesmente que Deus não sabia. Adão, onde tu estás? O que aconteceu? E Adão vai falar, Senhor, a mulher que tu me deu, ela comeu do fruto, ela obedeceu aí a serpente e eu acabei comendo também. Nós não podemos imaginar Deus fazer assim, Deus não fez isso. Deus já sabia antes mesmo de tudo acontecer. Antes da criação de todas as coisas, o Senhor já sabia. Esse era o plano deles, fazia parte desse plano de Deus. Olha, deixa marcadinho esse texto e vá comigo a Salmo 139, versículo 8. Salmo 139, versículo 8. Amém? Está aqui, ó. Está aqui. Diz assim: se eu subir aos céus, pode falar comigo? Se eu subir aos céus, se eu fizer a minha cama na sepultura, o que Davi quer dizer com isso? Eu não tenho como fugir da tua presença. Eu não tenho como me esconder do Senhor. Eu não tenho como mascarar. Não há como fazer isso. Por que eu coloquei isso nesse texto? Porque a verdade é que nós não podemos simplesmente achar que o que nós fazemos surpreende a Deus ou não. O que fazemos da nossa vida, tanto em benfeitoria ou como mal, ou como má, não surpreende a Deus. O propósito de oração que você coloca no seu coração, de falar, Deus, eu quero te buscar, e aí você começa a fazer um jejum para buscar ao Senhor na intimidade, sem interesse de nada, mas só para buscar a Deus, isso não surpreende a Deus. Da mesma forma que o erro, que o tropeço, que o pecado que nós cometemos também não surpreende a Deus. Porque os atributos de Deus é onisciência. Ele sabe de todas as coisas. De eternidade a eternidade. Nós vivemos o anúncio, o prenúncio do Apocalipse, do fim de todas as coisas. Até estavam colocando não sei se foi no Facebook ou no WhatsApp, hoje, o WhatsApp, alguns textos bastante interessantes sobre o fim dos tempos, mas que nós estamos enxergando o fim dos tempos ainda por nuvens, mas Deus já sabe. O julgamento para Deus já aconteceu, já é, ou seja, ontem, hoje e amanhã para Ele é tudo agora. Então, o que eu e você fazemos e praticamos não surpreende a Deus mais em nada. Então, por isso que nós não impactamos o coração de Deus com a oração que declaramos ser mais fervorosa. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Verdade. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Que não interponhamos, não coloquemos nada entre nós e Ele, que não tentemos nos esconder dEle pelo que nós fizemos, pelo que nós praticamos, porque Ele já sabia. Então, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa e tentamos nos esconder, estamos mergulhando para dentro de nós, entrando em algum tipo de prisão, para não ser encontrado mais por ninguém. O Espírito de Deus trabalha todos os dias da nossa vida exatamente para dizer o contrário. Ei, sai daí de dentro. Eu te conheço, eu sei quem você é. O que Davi está dizendo para ele é exatamente isso. Senhor, se eu subo aos céus, tu estás comigo lá, tu está me enxergando lá. Se eu desço a sepultura, se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor me conhece lá também. Quem pode esconder-se do Senhor? Então, da mesma forma que nós não surpreendemos a Deus para o bem, não surpreendemos a Deus para o mal, e isso é bom. Porque Ele não exige de nós mais do que nós conseguimos. Porque Ele não espera de mim, de você, aquilo que o homem quer cobrar de você ou de mim.
Porque Ele não está apontando o dedo para a gente, dizendo: Andréia, por que você fez isso ou por que você fez aquilo? Elcio, por que você é assim ou desse jeito? Daniele, por quê? Deus está dizendo o seguinte: eu conheço vocês e não me surpreendo, nem para o bem e nem para o mal. Vocês são meus do jeito que vocês são. A vontade do Pai para mim e para você é que consigamos nos entregar a Ele sem a religiosidade, sem a vestimenta que nós estamos acostumados a ouvir a mesma coisa sempre. O confessar a Deus não é simplesmente um confessar para ser livre de um pecado. Confessar a Deus é confessar para estarmos livres das prisões e nos faça estar próximo a Ele sem peso de acusação. Amém? Eu não quero ter uma sensação de que sou livre dentro do meu emocional, dentro da minha condição humana de ser. Eu quero ter a verdade de que eu sou livre porque estou perto daquele que me conhece 100%. Porque eu sou compreendido. Porque eu posso ser aceito. Porque agora eu não preciso mais provar nada para ninguém. É aquele texto que Brennan Manning falando, sentindo-me tranquilo e não nervoso ou tenso, sem necessidade alguma de impressionar ou deslumbrar as pessoas ou chamar atenção para mim, sem reservas, uma nova maneira de estar comigo mesmo, uma nova maneira de me conduzir no mundo, calmo, sem temores, nenhuma ansiedade sobre o que acontecerá no momento seguinte, amado e valorizado, simplesmente com tudo ajustado, confia em si mesmo. Esse homem, ele está dizendo o seguinte: eu me encontrei porque me encontrei com Jesus. Eu sei quem eu sou, porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei que o meu Salvador vive. Eu sei que aquele que perdoa a mim, ao meu irmão que está do meu lado, me aceita como eu sou. Quando nós aceitamos isso e entendemos, nós começamos a perceber que as prisões que estavam dentro da gente nunca estavam trancafiadas à base de cadeado ou segredos, mas era apenas a gente empurrar para longe de nós, era apenas a gente empurrar no sentido de dizer: não quero mais, não faz mais parte de mim, não estou preso mais, e sair da escuridão para a maravilhosa luz do Senhor. Ele nos liberta completamente. Não podemos pensar que Deus não sabe quem somos. Deus sabe quem somos. Você pode dizer amém por isso? Amém. Aleluia. E o propósito dele é esse. Ainda no Salmo 139, no versículo 16, ele vai dizer: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você faz parte de Deus antes de você existir. Deus já diz: Carol, você é minha, né? Você é minha. Nós somos dele. Nós nos debatemos porque a angústia do tempo presente, ela é ruim. A angústia do tempo presente, ela nos faz sofrer e nos faz tentar entender o porquê. E se? Deus está retirando o e se, dizendo: olha, não precisa fazer e se. Não precisa arrepender-se a ponto de querer voltar atrás e consertar o que já fez, porque já aconteceu. Ele vai dizer para mim: é daqui para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, esquecendo-me das coisas que eu fiz atrás, esquecendo-me dos e se's. E se minha mãe fosse diferente? E se meu pai fosse? E se meu trabalho, né? E se, esquecendo isso, alcançar, olhar para frente, para o autor e consumador da minha fé. Olhar para frente, Ele está nos dando agora uma perspectiva de vida. Olhar para frente, Ele está nos dando agora um alvo a ser alcançado. Agora nós não vivemos simplesmente para viver, para crescer ou para tentar provar alguma coisa para alguém, ou para conquistar alguma coisa por nós ou por alguém.
O Senhor agora olha para mim, para você, e está dizendo: Alexandre, agora eu passo a ser o alvo da sua vida. Agora eu olho para Ele fixamente. E aí vem o milagre de Deus. Qual que é o milagre de Deus? Tudo que está ao meu redor, Ele começa a trabalhar. Ele começa a fazer de uma forma que nós não conseguimos explicar. Por quê? Porque eu comecei a olhar para Ele. Porque eu comecei a buscar o reino dEle, a vontade dEle soberana para mim. Quando eu busco a vontade dEle para mim, eu começo a entender quem eu sou. Eu começo a conhecer quem eu sou. Eu começo a entender por que eu fui criado. Eu começo a entender que toda a história da vida, os valores, as acusações, tudo que criaram dentro de mim, o Senhor vai transformar de uma forma plena, de uma forma sobrenatural. Essa é a igreja do Senhor. É a igreja que consegue, no meio de um mundo tão corrompido, tão lavado pela corrupção, tão lavado pela maldade, ou levado, talvez seja melhor essa palavra, tão levado pela maldade, pelo esfriamento do amor no coração de tantas pessoas. É dessa forma que a igreja consegue ainda ser a luz no meio das trevas. É dessa forma que a igreja ainda consegue ser o sal que dá o sabor, que dá o gosto, que tempera, que dá a diferença no mundo onde todas as coisas são más. Por quê? Porque nós conseguimos, como diz, encontrar-nos na intimidade. E nós conseguimos entender que quando mergulhamos para nos encontrar na intimidade, quem que nós encontramos dentro de gente? O Espírito de Deus. Nós conseguimos entender que mesmo em um templo que não foi feito por mãos de homens, mas que não é 100% perfeito, nem perto de 100% perfeito, nós conseguimos enxergar o Santo, 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 habitando no nosso coração, rompendo as barreiras, quebrando os grilhões, quebrando, desfazendo, sabe, os monstros dentro da gente, dizendo: você está liberto. Você está transformado, você está mudado na essência da adoração do Senhor, na palavra dEle. Esse é o nosso Deus, que age, que faz as maravilhas, e que nós nos surpreendemos com esse Deus, amém? Sim ou não, gente? Que Deus maravilhoso, que me compreende, que eu não preciso nem sequer usar colarinho para dizer que eu sou pastor ou que eu sou alguma coisa. Porque para homens isso aqui representa alguma coisa, mas para Deus Ele já me viu sem roupa nenhuma. Ele já enxergou lá no meu interior. E Ele está dizendo: ai de você se não fosse a minha graça. Ai de você se não fosse a minha misericórdia, porque eu te conheço todinho. Não é? E aí a gente fala assim: é Deus, contigo não funciona. Com Deus não funciona. Então, qual que é o certo? É eu tentar mostrar para a Adriana e para o Léo que eu sou alguma coisa? É a Fernandinha tentar provar alguma coisa a alguém? É o Damião tentar mostrar que ele é um homem de Deus e que esse é o certo? Não! Qual que é o certo então? O certo é nós vivermos despidos, certo? Está certo essa palavra? Despidos de nós mesmos e sermos quem somos no relacionamento horizontal. Ana e Léo, nós somos iguais. Então, quando a Ana tropeçar, ou quando a Dani tropeçar, alguém tropeçar, eu não vou olhar e apontar a Barbie. Sabe por quê? Porque eu sei que ela tropeçou nisso aqui. Mas eu tropeço em outra coisa. E aí, quando a gente começa a entender um ao outro, nós não precisamos mais dizer: e se a Barbie não tivesse feito isso? Porque antes do e se entrar, entra a graça e o amor de Deus, restaurador, reparador, que conduz a sua igreja nesse mundo tão vil, mas conduz como um norte, como uma direção, como a salvação, como a resposta de Deus para esse mundo que precisa de ajuda. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu coloquei como segundo ponto um texto também da Bíblia dizendo: o Senhor chamou o homem. Versículo 9.
desse mesmo texto, versículo 9 desse mesmo texto diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está? Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está? O convite de Deus, na verdade, mais do que convite, uma ordem. O Senhor chamou. O Senhor chamou. Não era um simples chamar para sair de trás de algo, mas era uma ordem de sair da prisão que eles estavam entrando. Não era simples convite de Deus chamar, né? Como diz, mas o Senhor Deus chamou o homem. Não era um simples convite, mas era uma ordem. Era uma ordem. Mas uma ordem para quê? Para que esse homem não entrasse na prisão que ele estava prestes a entrar. Não era um simples chamar para sair de trás de algo que estava se escondendo, mas era uma ordem de sair da prisão que eles estavam entrando. Eles poderiam saber que todo pecado há uma consequência. Amém? Nós não estamos dizendo que Deus passa a mão na nossa cabeça e diz: você se arrependeu, então você não precisa mais colher nada do que você... Não é isso. O que nós plantamos, nós vamos colher. Com a graça, com a misericórdia, com o amor de Deus, com a palavra de salvação, mas nós vamos colher. Nós vamos colher. Então o que Deus estava agora nesse momento não era uma ordem para que Adão e Eva não fossem colocados para fora do jardim, mas era um chamado para dizer: sai de trás disso. Sai de trás. Vocês erraram. Vocês vão cumprir. Vocês vão colher o que vocês plantaram. Mas sai de trás. Não entra nessa prisão. Amém? A resposta do homem foi: fiquei com medo e me escondi. Todas as vezes. O medo é paralisante. O medo não era de Deus. O medo é daquilo que foi feito de errado. Porque o que leva esses homens a estarem preocupados com a resposta de Deus não é Deus. O que leva esses homens, homem e mulher, Adão e Eva, a estarem preocupados com qual seria a resposta de Deus, era o que eles haviam feito. Então a causa desse medo, a causa dessa preocupação, não era por causa de Deus, mas era por causa do que eles haviam feito, daquilo que estava errado. A autoacusação nos coloca ou nos leva a vivermos uma culpa que se torna insuportável. A culpa é um sentimento que se torna insuportável. O que Deus faz agora? Deus trata diretamente com eles, para que não haja culpa. Amém? A autoacusação nos coloca ou nos leva a vivermos uma culpa que se torna insuportável. A prisão da culpa. A prisão do porquê você não fez isso? Porque e o interessante é que quando nós estamos presos nessa prisão da culpa, nós chamamos a culpa para nós, daquilo que nós nem tivemos culpa. A luz acabou. Será que foi minha culpa? Eu vim para a igreja hoje tão carregado. Será que a luz acabou? E é verdade. São coisas assim. Entende? A família brigou porque eu acabei de chegar do trabalho. Ai, será que essa briga foi por minha culpa? Tudo é culpa desse ser humano. Por quê? Ele está onde? Na prisão. O que aconteceu? O que tem entre essa pessoa e Deus? Alguma coisa. Tem alguma coisa. Qual que é a ordem de Deus primeiro a você? Vem. O Senhor chamou. O Senhor sabe onde nós estamos.
O Senhor sabe quem nós somos e Ele está nos chamando. Amém? O Senhor diz: saia de onde você está. O que significa saia de onde você está? Significa eu te aceito. Amém? O que significa isso? Eu te aceito. Deus não virou as costas. Deus não abandonou. Deus não simplesmente largou a humanidade de lado e que se dane essa humanidade. Pelo contrário, há um plano, há um projeto para restaurar, para trazer de volta essa criação de novo a Ele, que é o seu Filho Jesus. E Ele sabe quem nós somos. Então o chamado de Deus é: sai de onde você está. Por quê? Porque eu te aceito. Eu te amo. Jesus morre à cruz do Calvário sem nós merecermos essa cruz, sem nós merecermos essa morte de cruz, que a cruz nós merecíamos. Sem nós merecermos essa morte de cruz, precisamos nos aceitar. Irmão, irmã, nós precisamos aceitar quem nós somos, aceitar qual foi a nossa história, entender que essa história da gente está misturada em Deus, entender que nós precisamos olhar para Ele agora como aquele que vai mudar daqui para frente, de um tempo para frente. Que para Deus agir na sua vida, Ele não depende daquilo que você aprendeu no passado ou que fizeram no passado. Que Ele faz tudo novo, todas as coisas, todos os dias. Precisamos aceitar, certos ou errados. Aceitar que fizemos errado. Aceitar que fizemos certo. Aceitar o que aconteceu. Nós só conseguimos nos amar entendendo que Ele nos ama. E se Ele que é perfeito nos ama, por que eu não posso me amar? Se Ele, Israel, que é perfeito, ama a mim e a você, por que eu tenho que me acusar? Por que eu tenho que me condenar? Por que a culpa é sua? Se Ele já agiu e já fez em nossas vidas. Amém? 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 Quantos estão entendendo, irmãos? Da mesma forma que o Senhor chamou Adão e Eva, que não era para condená-los, Ele chama Lázaro. Olha que coisa fantástica. Coloca para mim, João 11:43. João 11:43. Da mesma forma que ele chama, e Deus chamou, onde você está? E quando ele pergunta onde você está, o que a Bíblia diz? Que Adão e Eva fizeram o quê? Nós estamos aqui. Nós vimos que estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos. Não é isso? Ele sai de trás de onde ele estava. Ele sai do esconderijo que ele estava. Na verdade, Deus não chama para condená-lo, mas Deus chama para libertá-lo. Deus não permite que eles entrem nessa prisão. Deus não permite que eles vivam agora escondidos. Lázaro está lá dentro daquele local. João 11:43 diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: o que é? Lázaro, venha para fora. Aquele que estava morto passa a ter agora o quê? Vida. Aquele que estava encarcerado nas garras da morte passa agora a estar liberto. Aquele que está no fundo de um túmulo, de um sepulcro, fechado, amarrado, agora pela voz e autoridade do Senhor Jesus dizendo assim: saia, venha, liberte-se. Há uma palavra de autoridade de Deus. De uma condição que Lázaro não teria condições de sair. E que Jesus libera a sua palavra no sobrenatural e esse homem sai lá de dentro, ainda com algumas faixas enroladas no seu corpo, mas que agora não representam mais nada aquelas faixas enroladas no seu corpo, porque a autoridade do soberano já estava sobre ele, e aquele que estivera morto agora estava vivo. E aquele que conheceu a desgraça da morte naquele momento estava agora conhecendo a graça da vida.
Acredito eu que esta é a mesma autoridade do Espírito Santo sobre nossas vidas hoje. De não mais vivermos presos no e se. E se minha vida tivesse sido diferente, e se eu estivesse lá, e se eu tivesse feito daquela forma, e se dessa forma ou daquela outra, estamos entrando em prisões dentro de nós, e o Senhor está dizendo, não adianta ficar no e se, porque eu tenho poder para transformar hoje, de mudar a sua vida hoje, de fazer diferente hoje. Então a ordem do Senhor Jesus é: venha para fora, venha para a luz, venha para o lugar onde o sol bate na sua pele, onde você sente a brisa suave no seu rosto, onde você consegue ver, enxergar, sentir, ouvir, falar. O Senhor nos chama do lugar do esconderijo, da prisão. O Senhor nos chama do lugar do esconderijo, no lugar da prisão, no lugar onde a gente não quer mais falar com ninguém, não quer mais ser visto por ninguém, porque nós nos achamos ruins demais. Antes que alguém jogue você na prisão, você só vai para essa prisão se você se permitir. Cristiano, você não presta, essa palavra só entra no coração da Cristiane se ela não estiver bem resolvida dentro dela. Irmãos, tem uma coisa que eu não esquento a cabeça quando falam mal de mim. A Cátia pergunta assim, como é que você não liga? Eu falei assim, não ligo. Eu não esquento. Quer falar, fala. Vai perder seu tempo. Mas tal situação seria diferente se eu tivesse incomodado. Se algum testemunho chegasse a mim negativo de que alguém falou por mim, se eu não tivesse bem resolvido aqui dentro, isso me mataria, assim como mata um montão de gente. Então alguém só pode jogar você em prisões quando você não está bem com você. Então eu volto ao tema dessa mensagem, encontrando-se na intimidade. Nós precisamos mergulhar para dentro, para nos encontrar no nosso interior, e a gente vai ter uma grande surpresa. Ele está lá. Ele está lá, gente. Ele está lá, esperando a gente se encontrar. Ele nos chama do lugar do esconderijo. Vá lá em 1 Reis agora, capítulo 19. Já vamos nos declinando aqui para o final. 1 Reis 19, versículo 9. Amém? Oi, gente, estão aí? Alguém na prisão aí? Não? Quantos são libertos aqui? Diga amém. Amém. Ah, que bom. Um montão de barulhinho de cela abrindo assim, ó. Que bom, né, Carol? Então vamos lá. 1 Reis 19, versículo 9 ao 18. Eu mesmo não abri, vamos lá no telão. Diz assim: ali encontrou uma caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? 10. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fica no monte. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Amém?
Vamos destrinchar esse texto bem rapidinho. Ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias estava dentro da caverna. Elias havia vencido 450 profetas de Baal, né? No Monte Carmelo. Ali havia matado os profetas de Baal. E havia uma mulher de um rei, a mulher do rei Acabe, a Jezabel. Jezabel então dá a ordem seguinte: olha, procurem Elias e acabem com a raça dele. Procurem Elias e nós vamos acabar com a raça dele. Vamos matar Elias. Depois de enfrentar 450 profetas de Baal com uma ousadia tremenda dada pelo Senhor, Elias, ele sente essa ameaça. Ele sente essa ameaça, vai em direção ao deserto, senta debaixo de um zinco, que é uma árvore, e ali a primeira coisa que ele faz, ele começa a enxergar que tem alguma coisa errada. Ele começa a dizer: Senhor, não aguento mais, leva-me. Tira minha vida. Não dá mais. Depois daquilo ele anda tanto tempo, é um alimento espiritual, ele anda 40 dias, 40 noites, encontra uma caverna, o que ele faz? Ele entra na caverna. Ele vai lá para dentro da caverna. Ninguém empurra ele à caverna. A ordem de Deus não está: entra na caverna. A vontade de Deus não está dizendo: entra na caverna, se isole. Mas pelo contrário, ele entra nessa caverna, ele se isola, ele entra na sua prisão particular. Ele está tremendamente aterrorizado. Todas as vezes que nós entramos nessas cavernas, nós temos justificativas para entrar nas prisões, amém? Nós não entramos nas prisões sem justificativas. Nós não entramos nas prisões sem algumas coisas plausíveis a nós para dizer: é verdade, eu não presto. É verdade, a minha vida acabou. É verdade, eu sou burro. É verdade, eu sou assim. Sempre nós encontramos alguma coisa para que possamos abrir a própria cela da nossa caverna, entrarmos e nós mesmos fecharmos essa cela. Seja dado por nós ou seja dado por outros, informações que ganhem força dentro da gente. Quando nós não estamos encontrados, ou seja, quando nós não nos encontramos dentro de nós mesmos, quando nós não temos uma intimidade com a gente, no nosso interior, sem conhecer a nossa história, nós somos inseguros. E a insegurança gera exatamente essa falta de capacidade de excluir, de jogar para fora aquilo que veio sobre você que não era para você guardar. E Elias vai para dentro dessa caverna. O Senhor pergunta no versículo 9 de Isaías 19: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo nessa caverna? O que você está fazendo nessa prisão? O que você está fazendo fugindo desse mundo? O que você está fazendo dessa forma? Justificativas de Elias nós não vamos ler. 1 Reis, no mesmo texto, 19, no versículo 10 e no versículo 14. Ele dá a mesma resposta para Deus. Parece que ele leu um texto, alguma coisa escrita, e ele, quando Deus pergunta, ele diz a mesma coisa. É a mesma resposta. Se você olhar no versículo 10 e no versículo 14, parece que eles deram Ctrl+C e Ctrl+V. Não é isso? Parece que eles fizeram isso. É a mesma resposta. Como é que Deus nos ouve? Deus nos ouve, como ele diz no versículo 11: sai e fique no monte, na presença do Senhor. Versículo 11. A resposta de Deus: saia e fique no monte, na presença do Senhor. Deus olha as nossas justificativas. Deus olha o nosso Ctrl+C e o nosso Ctrl+V para Ele. Ele diz o seguinte: olha, apaga tudo. Sai daí de onde você está. Vá para o monte, na presença do Senhor. Olha a resposta de Deus. O que Deus está fazendo? Tirando a prisão e o peso da vida de Elias. Mas ao mesmo tempo ele não está olhando para Elias, colocando a mãozinha na cabeça, dizendo: tadinho, eu vou te mandar para um outro lugar que não haja perseguição. Ele está dizendo: Cristiane, sai de onde você está. Andréia, saia de onde você está. Por que você prostrou-se? Por que você desistiu? Por que você parou?
Por que você entrou nessa cela tentando excluir-se ou evacuar-se do mundo? Sai de onde você está. Mas sai para quê? Para você encontrar comigo. Sai, e no versículo 11, fique no monte, na presença do Senhor. As cadeias só podem ser quebradas, as prisões só podem ser desfeitas quando Deus está soberanamente dirigindo a nossa vida. Amém? Amém? Amém. E aí vem o que eu quero fechar, que é o versículo 15. Ele diz assim, não somente saia, mas volte à vida. Versículo 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Quem quer ouvir isso, gente? Porque o caminho que a gente veio é o caminho de fuga. É o caminho que a gente vai dizer assim, Deus está difícil demais. A gente chora, balança queixo, lágrima, borra maquiagem. Ai, Senhor, a minha vida está tão difícil. Ninguém me ama, ninguém não me quer, ninguém não gosta de mim. Vitimização. Por que todo mundo, Senhor, é maravilhoso, Alice nos Países da Maravilha, mas eu estou vivendo essa vida desgraçada, miserável? Não é? Senhor, por que o meu dinheiro não dá? Senhor, por que a minha saúde, meu marido, meus filhos, Senhor, né? Por quê? E aí a gente aproxima-se de Deus dessa forma, né, Israel? Todo curvadinho, Senhor. Aí Deus fala assim, ei, sai. Eu imagino Deus fazendo, engole. Não é? Tu imagina isso? Imagina isso. Engole. Sai daí, vai para fora, que eu quero falar contigo já. Não sei se a gente pode imaginar Deus com o chinelo na mão, havaiana. Esse negócio vai pro YouTube, né, gente? E aí ele sai, presta atenção, e aí a gente sai. E aí quando a gente chega lá, que Deus vai falar com a gente e fala assim, volta. Pode voltar de onde você veio. Porque é isso que ele faz com Elias. E o Senhor disse, volte pelo caminho por onde veio. Tem um lugar lá que você fugiu? Não tem um lugar lá que você achou que está pesado demais, que você entrou nessa prisão aqui? Pode voltar tudinho, porque o seu lugar não é na prisão. Diga para quem é do seu lado, o seu lugar não é na prisão. Amém? O seu lugar não é na prisão. O seu lugar não é você se lançar no chão. O seu lugar não é viver debaixo de uma vitimização. Você é vítima, você é coitadinho, você é pobrezinho. Deus está olhando para mim e para você dizendo, encara! Levanta a tua cabeça e encara com coragem. Volta para o lugar de onde você veio. Porque se você fez errado, você vai cumprir com aquilo que você fez errado. Mas eu sou sobre você e você vai vencer. Você vai pagar o preço, mas você vai vencer. Vamos pagar o preço, mas nós vamos vencer. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Quantos podem aplaudir ao Senhor que Ele é digno? Aleluia! Glória a Deus! Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê condições de ouvir essa palavra, essa mensagem dEle de vida. E nos tirar desse pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza não é para parecermos pobrezinhos ao Senhor. Pano de saco e cinza é para sermos mais fortes diante dEle. Pano de saco e cinza, ou seja, a humilhação que nós fazemos a Deus, não é tentar tocar no emocional de Deus para falar, coitado do meu filho. Mas pano de saco e cinza, a humilhação que nós fazemos diante de Deus, é para nos tornar mais forte com Ele. É para nos tornar mais íntimo a Ele. É para sairmos das prisões que nos estão propostas todos os dias. E vencermos. Então, Deus não se sensibiliza com as nossas prisões. Mas, se nós nos encontrarmos na intimidade do nosso ser,
nós vamos ter a maravilhosa surpresa de descobrir que Ele está lá nesses lugares, nas prisões, nas celas, apenas esperando a gente dizer: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida, não quero mais viver isso, me ajuda a sair daqui, me ajude a ser diferente. Curve sua cabeça ao Senhor, vamos orar. Senhor Deus, Fernando, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela revelação da Tua palavra. Nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado infinito. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque